Imagina se hoje surgisse uma liga para concorrer com a NBA, ao ponto de conseguir tirar as estrelas da NBA, responsável por revelar talentos como Julius Erving, também conhecido como Dr. J. Uma liga que nem tinha seus jogos transmitidos, mas acredite ou não, era muito melhor de ver do que a maior liga do mundo. Essa liga se chamava ABA, a American Basketball Association, a maior dor de cabeça da NBA na década de 70, ao ponto da NBA que a gente assiste hoje em dia ser mais próxima da ABA do que a NBA de antigamente. É sobre essa liga e o impacto que ela teve na NBA que a gente vai falar hoje. Não se esqueça de se inscrever se você ficar até o final e de virar um membro igual eles viraram por só R$5 por mês, dando uma olhada aqui na descrição. A ABA surgiu em 1967. Na época já era muito caro comprar ou criar um novo time da NBA. Então um grupo de ricos decidiu criar a própria liga e criar os próprios times de basquete, já que isso ia sair bem mais barato do que o preço de entrar na NBA. Sendo o primeiro comissário dessa liga o George Mikan, que foi uma estrela da NBA. Essa liga começou com 11 times: o Anaheim Amigos, o Dallas Chaparrals, o Houston Mavericks, o Indiana Pacers, o Kansas City, o Kentucky Colonels, o New Orleans Buccaneers, o New York Nets, o Oakland Oaks, o Pittsburgh Condors e o San Diego Conquistadors. E se você achou familiar algum desses nomes, já eu chego no motivo do porquê. Nesse ano que a ABA foi criada, a NBA só tinha 12 times, contando os 2 times extras que entraram na expansão que aconteceu em 1967, sendo eles o Rockets e o falecido Seattle Supersonics. Então, diferente dos 30 times que a gente tem hoje em dia, muitas regiões dos Estados Unidos não tinham uma equipe para acompanhar nos ginásios, para ver os jogos ao vivo. Então, a primeira sacada que a ABA teve para conseguir rivalizar com a NBA foi criar times nas regiões que teriam torcedores apaixonados, que iriam gastar dinheiro para ver o jogo presencialmente, mas que não tinham times da NBA para torcer, com exceção do New York Nets, que no caso ficava em New York e na época já tinha o Knicks. Mas Nova York é uma das maiores cidades do mundo, é como se fosse a São Paulo deles. Então a escolha de ter os Nets lá foi justamente pelo dinheiro. Porém, quando a ABA surgiu, a NBA já tinha 20 anos de existência. Já era conhecida nacionalmente, já tinha passagem de lendas como Will Chamberlain e Bill Russell, e tinha o acordo de transmitir nacionalmente os jogos na TV, coisa que a ABA não tinha. Então a ABA precisava muito mais do que só ter times nas regiões que a NBA não tinha para conseguir vender ingressos, que era a única maneira que eles tinham de ganhar dinheiro. A primeira estratégia deles foi mudar o esporte basquete, com mudanças que a gente tem até hoje na NBA. A primeira mudança que eles fizeram foi utilizar oficialmente a linha de 3 pontos. Aliás, isso é uma curiosidade que muitos não sabem. A linha de 3 pontos não foi criada nem pela NBA e nem pela FIBA. Ela foi usada a primeira vez como um experimento em 1945, mas foi a ABA que adotou essa mudança oficialmente desde o seu primeiro jogo. Enquanto a NBA só foi usar a linha de 3 pontos em 79, 12 anos depois da ABA, e a FIBA só em 84 e em 88 a primeira vez nas Olimpíadas. A ABA fez uma mudança em 67 que mudou o basquete pra sempre. E o Curry estragou essa mudança pra sempre com tanto pirralho que se inspira nele que não sabe nem bater uma bola, mas chuta no meio da quadra. E na ABA a cesta de 3 era usada tanto quanto é usada hoje. Um exemplo é Louis Dampier, que tinha um aproveitamento de 36% dos arremessos de 3 pontos na ABA, uma porcentagem que até hoje só os melhores arremessadores de 3 conseguem chegar. Além de ter uma média de 7 arremessos de 3 por jogo, enquanto os times da ABA tinham uma média de só 5. Ele tinha a mesma média que o Curry tinha quando foi campeão a primeira vez. Além da linha de 3, eles também mudaram a cor da bola de basquete, que saiu do laranja para se tornar branco, vermelho e azul, que foi justamente a primeira bola que eu tive na minha vida. E mesmo parecendo uma mudança besta, a troca da cor da bola ajudava a ver melhor ela girando nos lances, o que deixava as jogadas mais bonitas. O que também ajudou a aumentar a popularidade da liga, porque todo mundo só falava da nova bola colorida. E por último, a ABA tinha propositalmente a defesa mais aberta, para poder acontecer mais pontos e também acontecer mais jogadas como as enterradas. Porque justamente desde aquela época, eles já sabiam que era o ataque que atraía o público. Quem diria que um tempo depois a NBA ia usar a mesma estratégia? Com essas mudanças, a ABA já tinha criado um diferencial para concorrer com a NBA. A NBA sempre foi conhecida como a liga séria, a liga dos talentos superiores do esporte. Enquanto a ABA era a liga do entretenimento, eles estavam muito mais preocupados com enterradas e cestas de 3 do que serem superiores. A segunda estratégia era permitir que os jogadores que não atendiam os requisitos para entrar na NBA pudessem entrar na ABA. Nessa época, os atletas precisavam cumprir alguns anos jogando na faculdade antes de entrar na NBA. Porque caso você não saiba, nos Estados Unidos não se entra na base de um clube para desenvolver e tentar o profissional desse clube. Lá nos Estados Unidos, a carreira deles começa desde o time da escola até o ensino médio para passar na
na faculdade para da faculdade conseguir a chance de entrar na NBA. Algo que alguns anos depois a gente viu acontecendo com Garnett, com LeBron e com Kobe, antes da NBA mudar a regra de novo para que é usada nos dias de hoje, onde os jogadores precisam cumprir pelo menos um ano de faculdade. O que foi a brecha que muitos jogadores utilizaram na época para se tornarem profissionais logo. E isso não foi tão ruim, porque mesmo acontecendo o mesmo problema que aconteceu na época de Kobe, LeBron e Garnett, de entrar alguns jogadores que não estavam preparados para o nível profissional, foi nessa que jogadores como Julius Erving, mais conhecido como Dr. J, e Moses Malone, dois jogadores que fazem parte da história do basquete e estão no top 75 da NBA, se tornaram jogadores profissionais. Muitos jogadores estavam optando ir para a aba logo do que esperar mais alguns anos para entrar na NBA. Alguns jogadores até conseguiram da aba tempos depois ir para a NBA, mas só nessa jogada a aba tirou muitos jogadores que entrariam direto na NBA. E a terceira estratégia, que aí eu já não sei se é uma estratégia muito inteligente, os times da aba faziam qualquer coisa para os jogadores saírem da NBA para jogar no time deles. Desde pagarem salários muito altos que o time não tinha dinheiro para pagar, até realizar jogos na cidade das estrelas que eles queriam. E mesmo isso não sendo economicamente inteligente para os donos, os jogadores viram uma vantagem absurda na aba, já que agora com duas ligas, os jogadores tinham mais poder de decisão e não ficavam presos às condições dos times da NBA, que naquela época era muito mais restrita para os jogadores do que as regras que são usadas hoje em dia. Agora eles podiam buscar outras oportunidades na liga concorrente. A aba conseguiu crescer tanto com essas estratégias que eles realizaram 2 All-Star Games entre estrelas da aba contra as estrelas da NBA. O primeiro foi em 1975, que a NBA ganhou de 125 pontos a 120. Somente 5 pontos de diferença contra as estrelas de uma liga que não existia nem há 5 anos. E no segundo jogo, em 1972, a aba chegou mais perto ainda. A NBA ganhou o segundo jogo de 106 a 104. Só uma cesta de diferença. Sendo que no meio do jogo, o time da aba estava vencendo de 19 pontos de vantagem. Para vocês verem como eles conseguiram crescer com as estratégias que eles tomaram. E se a aba ainda existisse hoje em dia, ver esse jogo ia ser muito engraçado. Porque eles simplesmente misturavam as regras da NBA com as regras da aba. Na primeira metade do jogo, os ataques duravam 24 segundos, não tinha linha de 3 e era usada a bola laranja, do mesmo jeito que era jogada a NBA. E na segunda metade, os ataques duravam 30 segundos, era usada a linha de 3 pontos e a bola colorida, do mesmo jeito que era realizado os jogos da aba. Além dos jogos das estrelas, eles também realizaram partidas entre times da aba contra times da NBA. Do mesmo jeito que a gente vê o Flamengo jogando contra o Orlando Magic, por exemplo, era a mesma pegada. De 71 a 75, aconteceram 155 jogos entre times da aba e times da NBA, com a NBA ganhando a maioria dos jogos de 71 e 72, porém de 73 a 75, os times da aba que começou a dominar esses duelos. Em 73, os times da aba ganharam 15 jogos e perderam 10, em 74 ganharam 16 jogos e perderam 7, e em 75 simplesmente ganharam 31 jogos e perderam só 17. No total, os times da aba que levaram a melhor dos 155 jogos, sendo 79 vitórias para a aba e só 76 para a NBA. O nível da aba já estava bem próximo do da NBA. Porém, mesmo com tudo lindo e maravilhoso do jeito que parece, a aba tinha um problema. Eles não tinham um contrato de transmissão nacional igual a NBA tinha, o que fazia a liga ser dependente da venda de ingressos em jogos. Mas as grandes franquias já eram da NBA. Os times da aba normalmente ficavam em ginásios menores, e nem todos os times eram o Nets que tinha o Dr. J para jogar por eles. Se o Hornets, que é o Hornets, ainda é um time da NBA até hoje, imagino que a gente não tinha na aba nos anos 70. Alguns jogadores diziam que tinha partidas que dava para contar quantas pessoas foram ver no ginásio, somando então a pouca entrada de dinheiro e o alto custo que os times tinham, principalmente trazendo jogadores da liga rival. Muitos times foram falindo e a liga também. Em 1970 começaram as conversas para NBA comprar a aba e transformar as duas ligas em uma só, o que incomodou muitos jogadores porque eles não teriam mais as duas ligas para brigar por eles. Mas essa compra foi barrada pelo famoso processo que ganhou o nome de Oscar Robertson versus NBA. Nessa união, a NBA pretendia que os jogadores que viessem da aba ficassem presos aos seus times para sempre. E o histórico jogador Oscar Robertson, que era o presidente da Associação dos Jogadores na época, abriu um processo contra a NBA porque isso ia destruir a carreira dos jogadores da aba, independente se eles foram draftados pela aba ou se saíram da NBA para jogar na aba. Somente em 1976 esse processo acabou, com um acordo que criou as regras que são usadas até hoje para os atletas que estão na free agency, os atletas que não pertencem a nenhum time, além de fazer a NBA pagar uma indenização para alguns atletas que foram afetados pela regra anterior.
anterior da Free Agents. Com esse processo resolvido, em 1976 a NBA finalmente comprou a ABA e transformou as duas ligas em uma só. A última contribuição da ABA antes de ser fundida com a NBA foi a realização do primeiro Dunk Contest na história no intervalo do seu último All-Star Game. Um evento que os fãs de basquete amam e odeiam até os dias de hoje, pelos diversos motivos que a gente tem, sendo nesse primeiro Dunk Contest a primeira vez que aconteceu a enterrada do lance livre que o Dr. J fez, que inspirou Michael Jordan a refazer ela anos depois, tornando a sua enterrada mais famosa. E pensar que uma liga criada em 67 contribuiu para tanta coisa que a gente tem hoje em dia na NBA. No ano da fusão, a ABA tinha somente 7 times dos 11 que ela começou, sendo que um deles já tinha anunciado falência, então na prática só 6 times estavam vivos. E desses 6 times, somente 4 entraram na NBA, sendo eles o New York Nets, que virou o New Jersey Nets e hoje é o Brooklyn Nets, o Indiana Pacers, que é o Indiana Pacers, o Dallas Chaparrals, que já era o San Antonio Spurs no ano da fusão, e o Kansas City, que virou o Denver Rockets, que virou o Denver Nuggets. Ficando para trás o Kentucky Colonels e o Spirits de St. Louis, que na época era o Houston Mavericks. Porém, se você acha que esses 4 times só entraram e eba, estamos na NBA... Nananina não. Os 4 times que iam entrar na NBA teriam que pagar uma taxa de 3 milhões de dólares, além de ficarem sem o lucro das transmissões de TV durante 3 temporadas, e tiveram que pagar a multa do contrato do St. Louis, que rende pro dono até os dias de hoje 3 milhões de dólares por ano. Ele foi o único cara que saiu no lucro nessa situação. E especificamente o Nets teve que pagar uma multa de 5 milhões de dólares por roubar a audiência do Knicks, já que os dois times eram na mesma região. E mais uma vez o Knicks se ferrando pra gente não perder o costume. Os Knicks perderam de novo. E a maior maldade de todas que a NBA podia fazer com a história da ABA, nenhum recorde da ABA seria passado para a NBA. Essa é a parte que mudou para sempre vários recordes e também o reconhecimento daqueles atletas nos dias de hoje. Porque até mesmo jogadores da ABA que viraram lendas da NBA, como o Dr. J e o Moses Malone, seriam lendas maiores ainda. O próprio Dr. J, que é o cara mais famoso dessa época. Se os recordes da ABA passassem para a NBA, o Dr. J ainda teria mais um MVP, mais um título de campeão, 3 títulos de cestinha da temporada, que na NBA ele não teve nenhum, e ele pularia do 73º maior pontuador da história da NBA para 8º. Moses Malone atualmente estaria no top 10 pontos e rebotes. Ele e o Garnett jogaram praticamente a mesma quantidade de jogos nas suas carreiras, e somando a carreira do Moses na ABA e na NBA, ele teria o dobro de rebotes ofensivos que o Garnett teve na carreira toda. E o Garnett foi um punch a jogador. Spencer Haywood só jogou uma temporada na ABA antes de ir na NBA. Só que nessa única temporada que ele jogou na ABA, ele teve uma média de 30 pontos e 20 rebotes, além de ter sido MVP. E se essa única temporada dele na ABA contasse na NBA, ele teria feito até os dias de hoje a maior temporada de um calouro na história. O próprio Louis Dampier, que é o cara que chutava de 3 igual o Curry naquela época, ele entraria na discussão dos maiores armadores da história. Esse pessoal, mesmo sendo muito antigo, com certeza ia ser lembrado ao lado de Bill Russell e o Chamberlain. Mas boa parte dessa história foi apagada com a fusão. Com todas as mudanças feitas, os 4 times que iam entrar na NBA puderam fazer um draft de expansão para pegar jogadores dos times da ABA que não entrariam para NBA. Quem foi escolhido agora estava na NBA, quem não foi escolhido perdeu o emprego. Porém, a ABA tinha um detalhe que eu não contei para vocês até agora no vídeo. Os criadores da ABA criaram a liga para vender para NBA. Tava no plano deles desde o início. A ideia deles era criar uma liga que fosse concorrente da NBA, justamente para ser um problema para a NBA, e com isso os donos do time que pagaram metade do preço que eles pagariam para um time da NBA teriam seu investimento dobrado quando a NBA comprasse eles e unisse a liga. O que eles não esperavam é que metade dos times fossem passar por problemas financeiros, e muito menos que outra metade ia gastar tanto dinheiro para entrar na liga. Mas essa fusão mesmo assim foi boa, porque unindo a NBA e a ABA em uma liga só, mesmo sem ser do jeito que os donos da ABA pensavam, com essa fusão novas regras envolvendo os jogadores foram adotadas pela NBA, sendo muito mais positiva para os jogadores e menos restritiva com o pessoal que vinha da faculdade. A linha de 3 pontos começou a ser usada, ganhamos o campeonato de enterradas, que é um dos eventos mais esperados do All-Star Weekend, e para quem gosta de torneio de 3 pontos, a Moneyball, que é a bola que vale 2 pontos a mais, era a bola que era usada na ABA. Além da NBA ter aprendido a dar muito mais atenção para o show do basquete, além de simplesmente querer se provar que era a liga com a técnica superior. A cultura do highlight, dos lances
passes lindos que a gente vê os jogadores sendo cada vez mais criativos, é outra raiz criada pela aba que a NBA percebeu que era muito mais atrativa para os fãs. É pelo tamanho da influência que a aba causou no basquete que a gente conhece hoje em dia, que o ex-jogador da aba e treinador Doug Marrone falou em uma entrevista: a aba perdeu a batalha, mas ela ganhou a guerra. A NBA joga o nosso basquete agora. Com essa frase linda de arrepiar, que você também pode ganhar a guerra se inscrevendo no canal. Se você ficou até aqui, confere se você já está inscrito e se você ativou o sininho. E considere também fazer igual os membros desse canal que ajudaram esse vídeo a existir. Só R$5 por mês você também ajuda os próximos vídeos a existir, recebe ele antes e fica num lugar especial do meu coração. Além de eu estar precisando de mais 3 membros para vocês aparecerem no topo do meu canal. Dá essa força aí na moral, só pra vocês ganharem destaque no canal, pô. Pô, R$5 por mês, tem sorvete hoje em dia de casquinha que não custa R$5 por mês. Se você ainda não deixou o seu like, mas tá até aqui, deixa o seu like, compartilha o seu vídeo no grupo de basquete pra eu ganhar mais visualização e conseguir pagar a conta desse canal. Comente abecedário se você ficou até aqui e deixa o tema que você quer ver pro próximo vídeo. E se você ainda não saiu daqui, você pode aproveitar esse vídeo que o YouTube acha que é o que você vai gostar mais. Esse vídeo aqui é o último que eu postei no canal. A Chorelli vai dar tchau pra vocês agora. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu sou o PsicaBC. Tome água e se hidrate. Eu não sei como é que eu vou sair do vídeo agora. Eu acho que eu só vou desaparecer.